Deixa eu passar para uma próxima notícia, quero te ouvir sobre isso também, mas vou trazer ela fresquinha, inclusive ela não estava ali no nosso giro, mas está no nosso título, aqui na nossa manchete do programa de hoje, que é o seguinte: o jornalista Matheus Leitão, que escreve para a Veja, ele traz com exclusividade uma apuração que é a seguinte, que órgãos de inteligência suspeitam de ataques no 7 de setembro. E o que seriam esses ataques? Seriam ataques em manifestações ali bolsonaristas no 7 de setembro, com o propósito, inclusive, de culpar a esquerda por isso. Então, ele coloca aqui que esse ato criminoso seria realizado para ferir os próprios bolsonaristas, gerar pânico na sociedade e, em seguida, colocar a culpa na esquerda. Essa suspeita foi confirmada para ele, para o repórter Matheus Leitão, por 2 oficiais desses órgãos de inteligência, com longo serviço prestado ao país, ele diz, mas sem nenhum viés ideológico. Ele, inclusive, relembra, né, Silvio, nessa reportagem publicada no site da Veja, o atentado do Rio Centro. Então, ele diz que não seria a primeira vez que isso aconteceria na história do Brasil. Rio Centro, lembrando, foram setores ali radicais do Exército, da Polícia Militar no Rio, que colocaram uma bomba ali para incriminar grupos de esquerda, que faziam, inclusive, oposição à ditadura no momento, né, naquela época. Mas ele ressalta que, nesse contexto de hoje, esse atentado não viria de militares, nem da polícia, mas de talvez, inclusive, esses setores radicais organizados próximos ao bolsonarismo. Ele relembra a prisão do bolsonarista, né, feita por Alexandre de Moraes, bolsonarista que atacou Lula, atacou Gleisi Hoffmann, Freixo, ministros do STF, ele relembra isso tudo na reportagem. Bom, dito isso, tendo trazido essa reportagem do Matheus Leitão, Silvio, a gente já vem conversando sobre isso há bastante tempo, né? Sobre o que pode acontecer no 7 de setembro. É que agora há essas fontes do repórter que trazem algum tipo de comprovação disso que a gente já vem discutindo. E que Bolsonaro vem anunciando, inclusive, lembrando que ali no discurso dele na convenção, quando ele foi oficializado candidato à presidência, ele disse que seria a última vez que os apoiadores dele iriam às ruas no 7 de setembro. E a gente tenta interpretar o que ele quis dizer com isso, né? Enfim, como que você está vendo essa notícia em específico agora? Olha, Thalita, eu tenho ainda alguma reticência para aceitar a notícia, porque os órgãos de inteligência são órgãos de governo. A Polícia Federal tem órgãos de inteligência, o Exército tem, né? A ABIN, o Gabinete de Segurança Institucional, mas eles todos estão alinhados com o governo Bolsonaro, né? Então, eu fico imaginando, pode ter sido plantada também essa notícia para amedrontar ainda mais a população, dizendo, olha, o que vem por aí é sangue no 7 de setembro? Então, a primeira suspeita que eu acho que nós estamos aceitando um clima de ameaças que pode ser inibidora da prática de defesa cidadã, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que eu não vejo da parte dos opositores do governo Bolsonaro nenhuma manifestação de violência. Não vi, até hoje, né? Apesar de todo o descalabro que esse governo tem cometido, do genocídio indígena, do negócio do genocídio da Covid e tal, eu não vi ninguém praticando um ato de violência contra bolsonaristas. Ao contrário, né? Evitando confrontos, como a turma do Marcelo Freixo lá no Rio, quando foi cercada pelo deputado bolsonarista com os seus capangas, eles evitaram o confronto, né? Então, é uma tática velha, de militar, inclusive, de fazer um atentado no meio dos seus próprios integrantes para dizer que foi o oponente. Isso é possível que seja armado, porque cada vez mais o Bolsonaro está vendo que na eleição ele não ganha. Então, essa ideia de que nós vamos ter atos violentos da parte dos bolsonaristas, isso o próprio presidente está estimulando e não está escondendo isso há muito tempo, né?
Ele acha que a liberdade é andar armado, né? E andar armado para defender a vida, a liberdade, enfim. Então, primeiro eu coloco uma certa suspeita. Será que, de fato, essa notícia não está plantada? 2 oficiais do serviço de inteligência falando isso? É possível que eles tenham sido orientados para plantar uma notícia dessa, né? Agora, vamos imaginar que não. Vamos imaginar que seja verdade. Eu acho difícil os órgãos de inteligência vazarem desse jeito informações. Senão eles não seriam nem de inteligência. Inteligência é levantar o que está escondido, né? Se eles não são capazes de guardar em silêncio as operações que estão fazendo, eles não sequer são órgãos de inteligência. Então, isso me faz suspeitar que essa informação pode ser plantada. Agora, se houver de fato esses atentados, eles vão ser trabalhados pela mídia também, eles vão ser trabalhados nas redes sociais, e é importante que a gente esteja preparado para apurar, para verificar de onde vêm esses atentados e poder fazer a denúncia o mais rapidamente possível de que são os próprios bolsonaristas que estão querendo desestabilizar a ordem pública, né, para poder agir de uma maneira arbitrária e enfrentar uma situação em que eleitoralmente eles estão perdendo. Não vamos esquecer que 70% da população brasileira, mais ou menos, né, ela é contra o Bolsonaro, é contra esse governo. Né? Nós não estamos, assim, falando de uma minoria. A minoria é justamente a bolsonarista que radicaliza na violência, no discurso, nos ataques das redes sociais e tenta, e está fazendo estragos, né, com os assassinatos recentes que a gente registrou, a bomba jogada no comício do Lula no Rio de Janeiro, enfim, quer dizer, tem vários elementos que dizem, de fato, nós temos um grupo bolsonarista radicalizado, que não é grande, mas que pode fazer muito estrago, né, usando dessas táticas de violência para poder criar um clima de comoção política que favoreça as manifestações e a estratégia da presidência e dos seus filhos de continuarem no pleito, continuarem participando e, eventualmente, interferindo no próprio processo eleitoral, né? Então, sim, eu olho um pouco de essa informação. Aliás, a gente nem traz mais informações, porque isso é tudo o que há aqui na matéria do Matheus Leitão na Veja. Eu até conversava com o Silvio nos bastidores sobre quais órgãos de inteligência ele se refere, e não dá para saber, ele não deixa isso claro na reportagem, né? Sobre essa sua fala agora, Silvio, lembrando que Lula tem pedido, né, para a esquerda não ceder a provocações, né? Ele tem feito esse alerta sempre, e de fato os episódios de violência que a gente acompanha, eles não foram instigados, causados por esse setor da esquerda, esse setor mais progressista. E tem uma pecinha de xadrez para encaixar nessa história toda também, que é a seguinte, que Bolsonaro transferiu, né, o 7 de setembro ali no Rio de Janeiro. O desfile sempre acontece na Presidente Vargas, que é ali junto ao antigo Ministério do Exército, que é um espaço muito grande, inclusive, com amplitude para o desfile acontecer, e ele pediu a transferência para a Avenida Atlântica, que é um lugar, assim, que a manifestação pode parecer, inclusive, muito maior, porque é uma avenida, enfim, grande, mas ali, né, comparadas às proporções, é um local pequeno, né? Então tem tudo isso também que se encaixa. É muita especulação, mas se isso de fato for verdade, se tentar um atentado no 7 de setembro, ali num espaço mais fechado, isso se torna uma panela de pressão, de fato, né? Há como você fazer um estrago muito maior num lugar assim pequeno e mais fechado. Então, assim, só para encaixar também esses fatos, diga. Não, é que você tem razão. O Lula sugeriu que mudasse para o dia 11, não é? As manifestações em prol da democracia, para que não houvesse uma concentração e uma disputa no 7 de setembro dos territórios entre os bolsonaristas e os opositores ao governo, né? Que é uma sinalização clara, olha, paz,
vamos trabalhar com a política e não com a violência, e vamos usar da negociação para os entendimentos, né? Que é uma mensagem civilizada, é uma mensagem democrática, né? E eu tenho a impressão que o atentado lá, ele pode provocar uma radicalização da parte dos bolsonaristas, por exemplo, quebrando as proximidades, tocando fogo em algum lugar, cercando alguns transeuntes, umas coisas assim, mas não é um confronto com os opositores, que não estarão lá na Avenida Atlântica, né? Sim, sim. Vamos aguardar, então, mais informações, inclusive, como você disse, é muito capaz que outros jornalistas vão atrás, a partir de agora, dessa informação também, e a gente passe a ficar sabendo mais detalhes dessa apuração feita pelo Matheus Leitão a partir de órgãos de inteligência que a gente não sabe quais são até esse momento. Silvio, para a gente encerrar, hoje tem Le Monde Diplomatique Brasil aqui na TVT, nas redes sociais, às 21h30, trazendo a perseguição às ONGs. Explica para a gente. Olha, no começo não dava para perceber essa perseguição, porque são atos burocráticos. É um fiscal, por exemplo, da prefeitura, que vai verificar as notas fiscais emitidas e acha que todas elas têm que ser tributadas, você tem que pagar o imposto, quando as ONGs não pagam impostos porque são sem fins lucrativos. Enfim, quer dizer, tem um tipo de perseguição que usa da burocracia, pedindo, por exemplo, a revisão de contas de processos que têm mais de 15 anos, que já foram encerrados com as contas apresentadas. Então, nós estamos trabalhando esse lado, vamos dizer assim, que é velado, que não é explícito de perseguição, mas que vai cercando, vai limitando, vai trazendo complicações, vai exigindo a contratação de advogados, ações na justiça. Então, nós vamos verificar com mais atenção essa perseguição às ONGs que tem sido recorrente nos últimos 2, 3 anos. Hoje, às 21h30, aqui pela TVT e redes sociais, tá bom, pessoal? Silvio, muito obrigada como sempre, um beijo para você, bom trabalho por aí, boa semana, até terça-feira. Obrigado, até terça, bom trabalho para você também, um abraço a todos.